As parábolas de Jesus, histórias que transformam vidas. Histórias têm o poder de capturar nossa imaginação, conectar-se com nossos corações e ensinar verdades que palavras comuns não conseguem transmitir. Há mais de 2000 anos, Jesus, o maior contador de histórias de todos os tempos, compartilhou parábolas narrativas simples do cotidiano, mas repletas de profundo significado espiritual. Cada parábola era mais que uma história. Era uma janela para o reino de Deus, um espelho para nossos corações e um chamado à ação. O que podemos aprender com o semeador e suas sementes? Com o pai que perdoou seu filho rebelde? Ou com o samaritano que mostrou compaixão além das fronteiras? Venha comigo enquanto exploramos as parábolas atemporais de Jesus, seus símbolos, seus significados e as lições transformadoras que elas guardam para nós hoje. A parábola do semeador: um agricultor caminha pelo campo, lançando sementes. Algumas caem à beira do caminho e são rapidamente comidas pelos pássaros. Outras caem em terreno rochoso, germinam rapidamente, mas murcham sob o sol. Algumas caem entre espinhos, que sufocam as plantas. Finalmente, algumas caem em solo fértil, produzindo uma colheita abundante. Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Os diferentes solos representam os corações humanos. O caminho endurecido reflete aqueles que ouvem a mensagem, mas a deixam escapar. O solo rochoso simboliza uma fé superficial que não resiste às dificuldades. O terreno espinhoso representa as distrações e preocupações mundanas que sufocam o crescimento espiritual. Mas o solo fértil é o coração que recebe a palavra e produz frutos duradouros. Que tipo de solo é o seu coração? O filho pródigo Jesus conta a história de um filho que exige sua herança, desperdiça tudo em uma vida desregrada e acaba na miséria. Desesperado e envergonhado, ele volta para casa, esperando ser rejeitado. Em vez disso, seu pai corre para encontrá-lo, abraça-o e celebra seu retorno com uma grande festa. O pai representa Deus, cujo amor e perdão não têm limites. Mas há mais: o irmão mais velho, ressentido com a celebração, nos lembra dos perigos do orgulho e da autossuficiência. Esta parábola nos desafia a celebrar o perdão e a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação à graça. O bom samaritano: Jesus conta sobre um viajante atacado por ladrões e deixado para morrer. Um sacerdote e um levita passam sem ajudar, mas um samaritano, considerado um estrangeiro, cuida de suas feridas e garante sua recuperação. As ações do samaritano simbolizam o verdadeiro amor e compaixão que ultrapassam barreiras culturais e sociais. Jesus nos ensina que ser um próximo é agir com misericórdia e bondade com qualquer pessoa em necessidade. Compaixão não é sobre quem somos, é sobre como agimos. Os talentos: um senhor confia talentos, grandes somas de dinheiro a seus servos. Antes de partir em uma jornada, 2 deles investem e dobram o valor. Mas um, com medo, enterra seu talento no chão. Os talentos simbolizam os dons, recursos e oportunidades que Deus nos dá. A parábola nos ensina a usar essas bênçãos para sua glória e propósitos. O medo e a inação não são aceitáveis. Deus nos chama a agir com fé e fazer a diferença. A semente de mostarda: o reino de Deus, de Jesus, é como uma semente de mostarda, a menor das sementes. No entanto, quando plantada, cresce e se torna uma grande árvore, oferecendo abrigo às aves. Essa parábola nos lembra que o reino de Deus frequentemente começa de forma humilde, quase imperceptível, mas mesmo o menor ato de fé ou bondade pode se transformar em algo vasto e transformador. A ovelha perdida: um pastor, com 100 ovelhas, percebe que uma está faltando. Em vez de ficar com as 99, ele vai à procura da perdida. Quando a encontra, se enche de alegria. Essa história simboliza o amor incansável de Deus por cada um de nós. Cada pessoa é preciosa para Ele. Ninguém está fora do alcance de sua graça, e o céu celebra quando um perdido é encontrado. O fariseu e o publicano: 2 homens vão ao templo para orar. O fariseu se exalta, listando suas boas obras e agradecendo por não ser como os outros. Já o publicano, desprezado pela sociedade, abaixa a cabeça e clama por misericórdia. Jesus ensina que a humildade é a chave para o coração de Deus. O fariseu, orgulhoso, é cego para sua própria necessidade de perdão, mas o publicano encontra graça. Este é um chamado para nos aproximarmos de Deus com honestidade e humildade.
Os trabalhadores na vinha. O proprietário contrata trabalhadores ao longo do dia. No final, paga a todos o mesmo salário, o que provoca indignação nos que trabalharam mais tempo. Jesus explica que essa história reflete a graça de Deus. Não é sobre o que merecemos em termos humanos, mas sobre a generosidade divina. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. As 10 virgens esperam o noivo. 5 levam óleo extra, enquanto as outras não. Quando o noivo chega, apenas as preparadas entram na festa de casamento. Essa parábola enfatiza a importância de estar espiritualmente preparado. Não sabemos quando Cristo retornará, mas devemos viver com vigilância e fidelidade. O rico insensato. Um homem rico acumula sua colheita, planejando viver com conforto, mas morre naquela mesma noite. Jesus alerta que a riqueza material não pode garantir nossa alma. As verdadeiras riquezas estão em viver para Deus e investir em tesouros eternos. O joio e o trigo. O agricultor planta trigo em seu campo, mas inimigos semeiam joio no meio. Quando os trabalhadores querem arrancar as ervas daninhas, o agricultor diz para esperar até a colheita, quando serão separados. O trigo representa os crentes, enquanto o joio simboliza os ímpios. Esta parábola nos lembra que o bem e o mal coexistem, mas Deus trará justiça no momento certo. O servo incompassivo. O servo é perdoado de uma enorme dívida pelo seu senhor, mas recusa perdoar um colega que lhe deve muito menos. Jesus ensina que o perdão é indispensável. Se experimentamos a misericórdia de Deus, devemos também estendê-la aos outros. As parábolas e ensinamentos de Jesus, incluindo as bem-aventuranças, nos oferecem mais do que sabedoria. Eles nos convidam à transformação. Cada história, cada bênção, fala a uma parte de nossas vidas, desafiando-nos a viver com humildade, compaixão e fé. As bem-aventuranças nos lembram que a verdadeira felicidade não vem da riqueza material ou do sucesso mundano. Ela é encontrada na plenitude da presença de Deus, em sermos misericordiosos, buscarmos a justiça e caminharmos humildemente com nosso Criador. Enquanto encerramos, que estas palavras ressoem em seu coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como seria sua vida se você abraçasse essas bênçãos? Como você pode trazer a luz delas para o mundo ao seu redor? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos ensinamentos de Jesus. Se essas histórias e reflexões tocaram seu coração, compartilhe-as com alguém que possa precisar. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais inspirações espirituais.